Olá, estamos aqui hoje a convite do SESMUT, né, para participar da CIPAT 2020. Né, eu sou o aluno oficial Alessandro, sou psicólogo, psicanalista, né, estou lotado hoje no NIAB. Temos aqui também o meu colega, o Alfredo, que também é psicólogo, né, e estamos aqui para contribuir com a CIPAT 2020. Bom, nós vamos falar sobre convívio familiar, né, em tempos de pandemia. Fomos convidados a falar sobre esse tema mas antes disso eu preciso fazer uma introdução, acho que é pertinente, né, sobre o que é a família, né, e qual é o seu percurso, né, durante a história, para que a gente possa situar a que tipo de família vamos falar, né? Qual o tipo de família que vamos falar hoje? Bom, a família pode ser dividida em 3 tempos, né? Tem a família pré-moderna, que é também chamada de família extensa, onde existia a figura do pai, mas também existia a figura dos tios, né? Dos avós, dos primos, e conviviam todos no mesmo ambiente. Essa família extensa ela tem início no século XVI até o século XVIII, e onde o pai tinha o poder absoluto, a mãe era vista apenas como a procriadora, reprodutora, né? A criança era enxergada como um pequeno adulto, ela não tinha direcionado para ela um aprendizado específico, né? E o idoso, né, ele era visto como o guardião da memória. Essa família era focada no passado, nos feitos da família, nos feitos da sociedade, e por isso o idoso tinha esse papel importante de ser o guardião da memória. Um outro tempo da família é a família moderna, que é a família nuclear burguesa, né, onde o pai é o gestor do ambiente público e a mãe ganha aí o status de gestora do ambiente privado, aquela que é responsável pela educação dos filhos, aquela que é responsável por gerir a casa. Surge então a necessidade de uma pedagogia, né? Aí a revolução pedagógica. O idoso passa a já não ser tão interessante, porque essa família está mais focada no futuro, né? A criança é vista como o futuro da família e por isso é investido nela pesadamente sobre a questão do estudo. Então, a partir de 1960, né, nós vamos ter aí o advento da família contemporânea, né, principalmente por causa do advento da pílula anticoncepcional, e quando a mulher consegue, então, uma certa independência, né, e poder escolher em que momento, né, se vai ter filho e em que momento ela vai ter filho, e ela consegue, então, disputar o espaço público, ela não está mais fadada apenas à maternidade. Com isso, há também a dissolução da eternidade do casamento, né, que o casamento não é mais aquele até que a morte o separe, mas que ele é possível de ser dissolvido, né, de acordo com a escolha de cada participante do casal, né. Surge, então, as famílias monoparentais, né, ainda dentro dessa família contemporânea, aonde vai surgir aquela figura de que, né, apenas a mulher vai cuidar dos filhos, porque se separou, né, e geralmente é a mulher que vai cuidar desses filhos, né, e com isso também há uma diferenciação, né, de autoridades, né, de regimes de autoridades, né? Então, quem é autoridade na família, uma vez que agora tem um padrasto, tem uma madrasta, né, que
não tem a mesma autoridade do pai, ou não representa essa mesma autoridade, e acontece aí, então, o início de vários conflitos com relação à disputa dos regimes de autoridade, né? Essa foi uma explanação, assim, muito superficial, como forma de introdução mesmo, para a gente poder falar do que é verdadeiramente o nosso tema, né, que é o convívio familiar em tempos de pandemia, né? Vou abrir para o meu colega Alfredo, né, para ele poder explanar um pouco, poder falar um pouco sobre isso. Bom, prazer estar aqui, poder conversar sobre isso, né? Família é um tema muito próximo, né, da psicologia, e é um tema de muito interesse, porque a família, ela é a base da formação de personalidade do indivíduo, é a base de apoio social, né? Ou deveria ser, né? Então, a base de formação e de apoio social que o indivíduo tem. E é onde o indivíduo vai vivenciar as primeiras experiências, né? Para efetivamente depois ele concorrer, ele estabelecer o seu lugar na questão social. E a gente está falando mesmo na sociedade, no ambiente de trabalho e assim por diante. Então a família, apesar de toda essa evolução e toda essa mudança que foi citada agora pelo Alessandro, ela continua sendo ainda muito importante, né, na formação, porque é onde o indivíduo inicia. Então nós estamos falando aí não só do período de gestação, mas nós estamos falando também da primeira infância, e a partir daí o indivíduo já vai colhendo, já vai internalizando algumas experiências. Se a família dá esse suporte, se a família dá essa condição, se a família dá uma estrutura baseada na questão da segurança, da compreensão, do acolhimento, do afeto positivo, então a questão é que a criança vai internalizar isso. Se é o contrário, a criança vai internalizar também. Então, muito da definição, né, de quem nós seremos, ou melhor, do modo como nós vamos nos relacionar com as outras esferas sociais, nós vamos começando a aprender isso no processo, na dinâmica familiar, né? Então, nesse processo todo em que a família está vivendo, nesse processo todo, nessa dinâmica de movimento que todas as famílias têm, eu só queria, complementando essa fala que o Alessandro fez, dizendo que existiram várias mudanças e várias revoluções que aconteceram ao mesmo tempo dessa evolução da família. A família, na verdade, ela é consequência de muitas questões disso, né? A pílula anticoncepcional, a necessidade da mulher sair do mercado de trabalho, então, tudo isso, né, a revolução feminista, né, as demandas femininas por direitos iguais, tudo isso fez com que as famílias tivessem que se adaptar a isso, né? Então, aconteceu também dentro desse contexto social, dessas mudanças sociais, as revoluções tecnológicas e etc. Mas o que a gente observa é que de um tempo para cá, as mudanças de gerações, elas estão sendo muito mais intensas, né? Então, exemplificando isso, né, a gente pega hoje a geração de 1950 para 1960, as mudanças foram um pouco menores do que hoje. Se a gente pega de 1960 para 1970, os padrões, os valores, o modo de pensar, o modo de encarar a vida, né, das duas gerações eram similares. E assim sucessivamente, mas a partir, principalmente da revolução tecnológica, né, e nós estamos falando basicamente aí de 1990, 2000 para cá, as mudanças estão sendo muito rápidas. Os valores estão sendo, a modificação dos valores sociais estão sendo muito rápidas. E as gerações efetivamente não estão conseguindo acompanhar. Então, isso dá uma desestruturação, uma disfuncionalidade ou uma condição que a gente pode entender como uma disfuncionalidade daquela família tradicional que nós conhecemos, tá? E que a sociedade como um todo conhece. Daí a gente tem essa série de conflitos que nós estamos enfrentando hoje. Então, a família, ela é uma representação não dela mesma exclusivamente. A família é uma representação da sociedade. Os conflitos sociais efetivamente vão se refletir no ambiente familiar, né? E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de conversar com vocês hoje, né? Trazer esse posicionamento
porque o melhor lugar, o que deveria ser para a gente poder ter o apoio social no enfrentamento de situações conflitantes ou de crises, talvez fosse a questão da família. E a nossa pergunta é, será que as famílias hoje em dia ainda têm essa estrutura para dar esse suporte para o indivíduo? É sobre isso que nós vamos conversando com vocês hoje. É bom a gente lembrar também, né, Alfredo, que a questão dos conflitos, né, dentro da família, né, é uma coisa que sempre existiu, né? É natural, né, que haja conflitos dentro da família, porque há ali, né, conflitos de gerações, há ali conflitos sobre demandas, né, o que é a demanda do indivíduo, né, aliada ao que é a demanda do grupo familiar, né, e isso pode ser agravado, né, não só por questões naturais, como por exemplo a perda de um ente familiar, né, mas pode ser agravado também por questões de excepcionalidade, como é a que a gente está vivendo agora com relação à Covid-19, né? Isso é interessante até pontuar e exemplificar isso. A família, a dinâmica familiar e a evolução da família dentro daquela própria geração, ela tem várias situações de estressoras, né? Eu não diria conflito, mas situações estressoras. Por exemplo, o próprio casamento é uma situação estressora, né? Então você faz uma mudança do seu estilo de vida, você vai ver com uma pessoa que, no final das contas, é uma pessoa desconhecida. Você vai adaptar, você vai conhecer. Outro ponto, né, natural dentro de uma família, o nascimento, principalmente do primeiro filho, né, também é uma mudança, é um fator estressor. O crescimento dos filhos, né, os conflitos de jogos de poder dentro da família, né, de autoridade dentro da família, os pais, filhos, adolescentes, a escolha a adolescência também, com a descoberta do mundo pela família, ou seja, a família sendo ampliada, saindo só daquele ambiente familiar e trazendo o ambiente social através dos filhos para dentro de casa, e todos isso que envolve hoje, né? A gente tem visto a sociedade violenta, a questão do erotismo, da sexualidade desenfreada, a gente tem visto hoje a questão das drogas e sucessivamente, e outras questões mais. Então, naturalmente, né, a família vai passar por fatores estressores na sua dinâmica e no seu desenvolvimento, né, na sua trajetória. E aí entra a questão, isso é inexorável, isso vai acontecer. Aí é que vai entrar os laços que foram estabelecidos dessa família, né, os laços que foram estabelecidos nessa família. A estrutura, a funcionalidade, e aí a gente está falando da estrutura e funcionalidade positivas. Segurança, afeto, carinho, receptividade, acolhimento, cooperação. E nós estamos falando dos laços negativos, competitividade, incompreensão, violência, arrogância, autoritarismo. Então, as famílias têm que funcionar, ou elas vão funcionar dentro dessas questões. Elas continuam sendo uma base, mas elas podem ser uma base que acolhe ou simplesmente uma base que expulsa o indivíduo. E sem querer me alongar muito, Alessandro, mas existe assim uma série na teoria da psicologia, falando sobre a questão da família, e eu acho que é um ponto assim, muito interessante até para a gente colocar, principalmente, né, todas as teorias da psicologia, tanto a psicanálise como a cognitivo-comportamental e todas elas, falam muito dessa questão dos relacionamentos, né, dentro da família. Mas um ponto, de certo modo, é comum, né, é essa questão da autoridade. Então a família vai funcionar através da autoridade. E essa autoridade positiva, autoridade agregadora, autoridade voltada para a cooperação, mas uma autoridade voltada também para o ensinamento, para a colocação de limites. Então essa autoridade ainda é dentro, independente de qualquer visão que possa ser considerada machista ou qualquer coisa, mas ainda é muito exercida pelo pai. Essa estrutura até 1960, como o Alessandro falou, que a mulher, através da independência, né, do controle da sua própria sexualidade, do momento efetivamente de engravidar, foi proporcionado pela pílula anticoncepcional, essas concepções mudaram, mas não mudaram ainda ao ponto, né,
de ser realmente, totalmente irreconhecível. A autoridade ainda, dentro do processo familiar, ainda fica em função do pai. Então, até o próprio Freud, né, que trabalhou muito essa questão da família, ele fala uma coisa muito interessante, e que pode, obviamente, né, nós estamos falando, né, no começo do século XX, né, nós estamos falando agora do século XXI, mas enfim, com as devidas adaptações, mas o Freud fala uma coisa muito interessante, que ele fala, a relação da criança com a mãe é uma relação anárquica, a relação da criança com o pai é uma relação hierárquica. Essa hierarquia não pode ser confundida com autoritarismo, mas ela tem que ser associada com autoridade. Então, um exemplo muito claro disso, principalmente nas crianças, é a mãe, quando fala para uma criança ir tomar banho, ou ir dormir, ou entrar, parar de brincar, ou comer alguma coisa, a criança, ela não obedecer, ou ela fazer uma manha, um charme, ou não querer obedecer à mãe, existe uma certa lógica nisso, porque essa relação anárquica. Mas se o pai der essa ordem, a criança tem que obedecer. Não é por uma questão de autoritarismo, nem de machismo, nem de uma sociedade, uma família patriarcal. É uma questão de que o indivíduo precisa ser colocado um limite, e esse limite é a autoridade do pai. Porque essa autoridade vai ser replicada depois quando? Na autoridade do professor, na autoridade da segurança pública e na autoridade da própria lei, porque a lei é uma autoridade. Eu vou respeitar a lei como autoridade, porque eu aprendi a respeitar a autoridade. Então esse processo de aprendizagem começa na família, né? O indivíduo, ele não é iniciado a cada momento, ele é um ato contínuo que começa da gestação até a sua morte, né? Então é por isso que a família é fundamental. Se o modelo de família que eu vou escolher hoje é um modelo diferente, tem uma funcionalidade diferente, não tem uma estrutura diferente, não tem problema. Mas ela tem que ter uma funcionalidade, e essa funcionalidade é trazer o indivíduo para dentro de um convívio social, tá? Essa ainda, apesar de todas as mudanças que houveram, ainda continua sendo fundamentalmente o papel, além da proteção, do acolhimento, mas o papel principal, a educação do indivíduo para uma sociedade, né? É importante isso que você falou, Alfredo, porque é justamente isso, né? A família, ela é, né, como ouve-se muito dizer, né, é o berço da sociedade, né? Então é ali dentro da família, né, no âmago da família, é que o indivíduo ele vai aprender a viver em sociedade, né? E como alguém que vai viver em sociedade, a sociedade só é possível por conta da lei, né? Por conta do que Freud vai chamar, né, de complexo de castração, né? É por conta disso que a sociedade é possível, né, e ela subsiste através do tempo, né? Agora, por que, né, eu acho que para a gente poder encerrar, né, por que a gente está trazendo esse tema, por que a gente está falando sobre isso, né, e o que isso tem a ver com o trabalhador, né, com o prestador de serviço, né, com aquele que está em prol de apoiar a comunidade e muitas vezes em momentos, né, nos momentos mais difíceis, né? É importante justamente por isso, porque se a família é esse local de refúgio, né, se a família dá essa sensação de proteção, de amparo, né, esse trabalhador, esse bombeiro militar, ele vai ter um lugar para onde se direcionar quando as coisas no trabalho ficarem difíceis, né? E em contrapartida, se as coisas em casa, se as coisas dentro da família estiver difícil, isso vai ser refletido, né, de maneira quase que automática também no trabalho dele, na funcionalidade dele no trabalho, né? Ou seja, só funcionando bem dentro da família é que se pode funcionar também bem, né, no ambiente de trabalho. Eu acho que da minha parte é isso que eu tinha para dizer, né? Se o Alfredo quiser falar mais alguma coisa. Eu até quero aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? E falar exatamente. A Covid-19, essa pandemia que nós estamos enfrentando agora,
guardando as devidas proporções, mas dentro de um contexto familiar, ela não é diferente de outras crises, né? A pandemia, por exemplo, dentro de um contexto familiar, e o reflexo que vai ter na família não é diferente, por exemplo, de a morte precoce de um filho. Ela não é diferente, por exemplo, guardando as devidas proporções também, ela não é diferente, por exemplo, de um processo de separação, de um divórcio. Ela não é diferente, por exemplo, de uma questão de desemprego. Por quê? Porque isso são fatores externos, independente da vontade das famílias ou das pessoas, que podem acontecer. Então, isso nós não temos controle sobre a pandemia, assim como nós não temos controle sobre uma questão de desemprego, nós não temos controle efetivo sobre uma questão de separação, mas é nesse momento estressor em que a gente, dessas situações, é que nós vamos ver quais são os laços que imperam nessa família. Uma separação, ela não tem que ser necessariamente um conflito. O desemprego é um problema seríssimo, mas ele pode ser enfrentado não pelo indivíduo, mas pelo um conjunto da família, de uma forma mais harmônica, mais tranquila, mais incentivadora para o indivíduo que foi demitido. Assim como a questão da pandemia. É uma situação que vai bater a porta das famílias, mas como é que a família está efetivamente estruturada para se defender disso como conjunto? E aí entra um ponto principal, Vamos pegar uma família aí só para exemplificar. Pai, mãe e 2 filhos. Não adianta 2 filhos adolescentes, não adianta o pai e a mãe serem cuidadosos com a questão do Covid-19 se um dos filhos não for. Não adianta o pai ser cuidadoso se a mãe não for e vice-versa. Ou seja, a família tem que compreender isso, tem que entender e mudar essa dinâmica junto. Então, essas questões é que são fundamentais. Como é que a família vai enfrentar esse momento? Então, esses momentos de maior crise, esses momentos que são maiores estressores, é que efetivamente vão testar do que a família é feita. Quais são os laços que a unem. Então, o que a gente quer trazer para vocês é que, nesses momentos de crise, e nós estamos falando agora especificamente da Covid-19, a família se torna efetivamente o local em que nós vamos cumprir isso aí. Se nós estivermos contaminados e não estivermos no hospital, nós vamos estar em casa. Agora, qual a qualidade dessa casa que eu estarei dessas relações familiares? Lá eu serei cuidado ou efetivamente eu serei condenado porque eu estou contaminado e tenho o risco de contaminar a família? É aí que a família mostra realmente. E aí cabe cada um de vocês, de nós que estamos aí participando da CIPAT, que estamos conversando sobre esse assunto, avaliar isso e perceber se os signos, se os sinais, se os laços que a minha família, que regem a minha família, são positivos ou são negativos. Se forem positivos, parabéns, significa que efetivamente essa estrutura está muito bem montada e funcional. Se forem negativos, nós podemos ajudar. Procure o NIAB, vamos conversar sobre isso. As famílias se unem e às vezes precisam de algum apoio para se manterem unidos. Vamos conversar conosco, nos procure no NIAB, que nós podemos efetivamente conversar e auxiliar efetivamente na questão dos laços, na funcionalidade e na estruturação da questão da família. Eu acho que esse tema ele é muito pertinente, é um tema muito amplo, e nós nos colocamos sempre à disposição aí do SESMIT, do CGF, sempre que precisar, e da corporação como um todo, e de cada bombeiro militar especificamente, para conversar sobre esses assuntos e outros. O que nós queremos é que efetivamente o bombeiro tenha uma boa estrutura familiar, tenha uma boa estrutura laboral, tenha uma boa condição de trabalho, porque o que nós queremos é que seja a questão da qualidade de vida, tanto laboral como pessoal. E nossa missão e nosso objetivo é esse. Agradeço essa oportunidade de compartilhar aqui com o Alessandro esse momento, e nos colocamos à disposição do NIAB para conversar e orientar e atender a todas as pessoas que precisarem de nós. Muito obrigado. Até a próxima.